Queria que você abrisse sua Bíblia. Eu começo hoje a falar sobre boas novas de grande alegria para todo o povo. E nos próximos 2 domingos, com esses serão 3 domingos, me basearei nos textos do nascimento de Jesus, já que amanhã é dezembro. Gente, amanhã é dezembro. Já pensou? Amanhã já é dezembro de 2025. Às vezes a gente fala assim, glória a Deus, já é dezembro, e eu fico pensando, mas a gente está com pressa para quê mesmo? Quanto mais dezembro passar, mais perto nós estamos de morrer, gente. Não dá para ficar comemorando. Já acabou o ano, graças a Deus acabou o ano. Menos um ano de vida. Menos um ano. Mas dá para celebrar, porque vivemos e estamos vencendo mais um ano, apesar dos pesares. Eu quero começar com a primeira reflexão do novo livretinho de Natal, Boas Novas de Grande Alegria para todo o povo. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Você já parou para pensar que muitas vezes caminhar em trevas e habitar à sombra da morte nem sempre é uma condição, muitas vezes tem sido uma opção, uma escolha. Às vezes nós escolhemos viver na escuridão. Pensa sobre isso sempre que você puder. Às vezes nós escolhemos viver na escuridão. Mas não precisa ser assim. A escuridão, a noite traiçoeira, pode ser uma passagem nas nossas vidas, mas não precisa ser o nosso lugar definitivo. Há sempre uma nova possibilidade, um novo dia, uma nova semana, um novo mês, uma nova etapa. Então, lembrem-se, a luz da salvação, as boas novas de grande alegria já veio ao mundo. Jesus é a esperança nossa. Você não precisa mais cultivar a escuridão na sua alma, alimentar a sua mente de pensamentos das trevas. A luz já raiou. E em tempo, quem pensa, sente. Então, pense bem, e que a luz brilhe em você. As boas novas de grande alegria para todo o povo é o nosso tema para esses próximos domingos. Antes de ler o texto, em Lucas capítulo 2, eu queria só trazer um esclarecimento. O Evangelho não é conselhos. Às vezes nós vamos tratando o Evangelho como um livro de bons conselhos, ou livros de bons conselhos. Algo que regulamenta a nossa vida, que estabelece paradigmas, que nos traz pressupostos para a vida. Mas o Evangelho não é um manual de ética, o Evangelho não é um manual de conselhos, inclusive, o Evangelho não são conselhos, porque conselhos é o que você deve fazer daqui para frente. O Evangelho não é o que você não é o que você deve fazer daqui para frente. O Evangelho é uma notícia. O Evangelho trata daquilo que já aconteceu. Boas novas não é algo que acontecerá. Eu vos trago boas novas de grande alegria. Aconteceu. É
uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia para todos nós. E quando você abre então a sua Bíblia, e você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, nós vemos essas boas notícias chegando para os pastores. Não pastores engomadinhos igual eu estou aqui, não. Trata-se de pastores de rebanho, gente desclassificada pela sociedade, gente tratada como imunda pela sociedade, gente que não cheira tão bem. São para esses à margem, que não podem participar dos cultos, que não podem entrar no templo, que nem são bem recebidos nas casas. Foram para essas pessoas primeiro que chegou a boa notícia. Preste atenção, não é o que vocês vão fazer da vida, a boa notícia é o que Deus fez por vocês. Essa é a boa notícia. A boa notícia não é o que eu vou fazer amanhã, a boa notícia é o que Deus desde a eternidade já fez por mim. Isso é uma boa notícia, boas novas de grande alegria. Então, o texto diz assim, verso 8, naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Eu tenho uma boa notícia para vocês e para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Que boa notícia nos foi dada. Aqueles pastores que, não tenho paciência. Aqueles pastores, para ficar parado. Aqueles pastores, eles recebem uma notícia que muda a realidade e a perspectiva de toda a história. É uma notícia que transforma o pensamento da humanidade. Porque quer você creia ou não, o advento de Cristo muda a história. E aí não importa se você é um ateu, não há como negar que o nascimento deste homem, ele entra para a história de maneira marcante. Ele não é era uma vez, não faz parte da história da Bela Adormecida, do príncipe não sei o quê, não era uma vez, ele faz parte da história. E não só dessa história lá longe, faz parte da nossa história hoje. Porque quando nós olhamos para esse texto, irmãos, e entendemos esse texto, essa notícia chega para nós e diz assim: vocês nunca mais poderão dizer que alguém, ou para alguém, não há esperança. Entendam isso. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas, e essas pessoas têm 3 nomes básicos: o fulano, o beltrano e o cicrano. E às vezes nós cometemos o erro de dizermos que para o beltrano não tem jeito, para o cicrano não tem salvação. Como é o nome do outro? Beltrano, cicrano? E o fulano? E o fulano? Esse então pior ainda. Olha o jeito que ele vive, olha onde ele está,
olha os males que ele fez, olha os pecados que ele cometeu. E aí nós olhamos para eles e dizemos: para esses não tem jeito. Mas essa boa notícia que chegou e chega aos pastores pela boca do anjo é que essa boa notícia é para todos. Agora não importa o partido, não importa o gênero, não importa absolutamente nada. Há uma boa notícia que foi entregue e ela é para todos. Não importa onde você esteja, eu tenho uma boa notícia para você. Não, eu não tenho uma perspectiva, eu não tenho um anúncio, se caso você faça alguma coisa vai acontecer. Não, já aconteceu. O que nós precisávamos para a nossa salvação já aconteceu. Não acontecerá, já aconteceu. O Senhor, o próprio Deus, se fez carne, se humilhou e desceu. E numa escolha absurda aos nossos olhos, até ofensiva aos nossos olhos, ele decidiu não nascer no palácio. Ele decidiu não nascer com pompa. Não há um estardalhaço, não há fogos de artifício, não há carruagens. Não. Há uma cidade cujas hospedarias estão lotadas, e o que lhe resta é uma manjedoura. O Deus que se fez carne nasce da maneira mais humilde possível, justamente para que pudesse se identificar com aqueles que não podiam alcançar absolutamente nada. Ele não veio para aqueles que se achavam na luz. Ele veio para aqueles que tinham convicção de trevas. Ele não veio para o sacerdote oferecendo um sacrifício no Santo do Santo. Ele veio e se manifesta aos pastores. E lembro, não confundam aqueles pastores com esses que desenvolvem o ofício que eu desenvolvo. Porque provavelmente não seria para nós que Jesus se manifestaria hoje. Se nós seguirmos a mesma lógica, Jesus possivelmente se manifestaria a esses caras que andam com essas carroças e que são os puxadores da carroça, que enchem as suas carroças de papelão, de latas, de lixo, que nós não gostamos muito de ficar perto deles porque não cheiram tão bem. E é para eles, e é diante deles que provavelmente a glória de Deus se manifestaria, e o anjo diria a eles: olha, seus catadores de lixo, olha, seus rejeitados da sociedade, olha, seus párias da sociedade, eu tenho uma boa notícia para vocês. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não é para a elite religiosa que ele se manifestou para aqueles que eram naquele momento uma escória da sociedade. E ele diz: essa boa notícia, ela será de grande alegria para todo o povo. Irmãos, eu não sei o que nós fizemos com o Evangelho, mas eu só sei que de alguma forma, com o decorrer dos anos, ele deixou de ser uma boa notícia e passou a ser uma ameaça. Ao invés de nós anunciarmos para as pessoas que há uma esperança, muitas vezes nós levamos a elas um desespero. Impomos condições,
Estabelecemos metas, processos, e processo está na moda. Estabelecemos metas, processos e ritos para que elas possam ser salvas. Mas deixa eu falar uma coisa para você: não existe método, não existe processo, não existe rito que possa salvar alguém. Só em Jesus Cristo, o Senhor, é que nós temos salvação. Só em Jesus, não há salvação em outro. Amém? E isso deveria nos encher de esperança. Uma das grandes dificuldades que nós temos com a graça de Deus é que nós esperávamos de Deus que Ele nos desse uma promessa e Ele nos deu uma notícia. E eu explico. Nós esperávamos que Deus nos desse um passo a passo para a salvação. Para você ser salvo, porque nós temos aquele coração de Moisés ainda da lei. Para você ser salvo, você deve seguir essas leis, você deve seguir esses ritos, dar esses passos, que aqui na frente você vai olhar para trás e falar: verdadeiramente eu me esforcei, e por ter me esforçado, eu serei salvo. Mas para nós, meritocráticos, o Evangelho é uma péssima notícia. Porque ele vai dizer para nós que nós não fizemos absolutamente nada e continuamos não merecendo a salvação, por mais que nós nos esforçássemos, que nunca com o nosso esforço, com os nossos métodos, com os nossos ritos, com as nossas abstenções, que nunca nós conseguiríamos ser salvos. Que você pode guardar os 10, os 600, os 728, o 452, que você pode se mutilar, que você pode se cortar, que você pode se bater, que você pode se purificar, você pode subir numa montanha, você pode ficar sem conversar com ninguém, você pode ficar sem comer comida nenhuma, você pode não cometer pecado nenhum, e ainda assim não será salvo. E aí essa graça, para nós que queremos elogios, aplausos e reconhecimento, ela vira uma desgraça. Agora, quando você olha para a notícia diz: não foram vocês, fui eu. Toda a ação da salvação nunca foi nossa, sempre foi de Deus. Foi Deus quem amou o mundo, foi Deus quem enviou o seu Filho, foi Deus que se fez carne e habitou entre nós, foi Deus que se humilhou para viver entre nós, foi Ele quem foi crucificado, foi Ele quem foi morto naquela cruz, e foi Ele quem ressuscitou, para que com Ele nós ressuscitássemos também. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Não vem de vós, é de Deus que vem essa salvação, é do alto, veio do céu, veio do céu. De onde vem Jesus? Do céu. Jesus vem do céu, e tanto é do céu, que Ele é gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ele vem do céu, Ele não vem da carne, Ele vem do céu. A nossa salvação vem do céu, e não da carne. Não é por esforço, é pela fé. Agora, é verdade, a luz não vai fazer sentido nenhum nas nossas vidas se nós não reconhecermos as nossas trevas. Deu uma empolgada aqui, deu uns gritos, chega a doer minha garganta. Se eu estiver gritando, vocês me avisam, viu? Foi assim uma empolgadinha assim que eu teve. Porque é muito bom saber. É muito bom saber que eu posso ser salvo, gente. Eu não sei qual é a sensação que você tem, mas eu me alegro profundamente de saber que Jesus salva uma pessoa igual a mim.
Porque eu não sou bonzinho. Eu não sou bonzinho. Quando o texto diz que a luz veio ao mundo, eu queria que você se imaginasse como a terra. E se você nunca se percebeu assim, corre o risco de você nunca ter se encontrado com Cristo. Deixa eu só tentar usar esse exemplo para você. Quando o texto diz que a luz veio ao mundo, de fato ali, uma analogia, um pensamento do autor é que a luz é o sol, que é a maior luz que se tem. Então ele vai usar e vai, não é que ele vai comparar, ele vai emprestar a figura do sol, para que eu e você possamos entender, olha, o sol ilumina toda a treva. Então Jesus é como esse sol. E quando a luz chega, eu não sei se você já morou em lugar que falta energia, mas quando está muito escuro, você não vê sujeira. Quando está muito escuro, você não vê nada. Parece que está tudo organizado. Até que de repente, acende-se a luz. E aí você vai perceber que existem sujeiras até em lugar que você nem imaginava. E quanto mais iluminado é o lugar, mais você percebe sujeira. Então quando a luz brilha, e brilha para mim, e brilha para você, qual é a primeira revelação que eu tenho? É que há algo em mim que está sujo. Há algo em mim precisando de limpeza. Por mais que eu não percebesse, há algo em mim precisando de limpeza. Uma outra coisa que a luz faz é que a luz nos proporciona andarmos em uma direção. Quem dirige à noite sabe, nas estradas, que se não for uma noite de lua cheia, se for uma noite daquelas ou de tempo fechado, se você apagar o farol do carro, se não for uma estrada muito bem iluminada, se for, por exemplo, a BR-364 lá em Rondônia, né, Rafael? Se for a BR-364, some tudo. Você não vai saber se você está indo reto, se você está virando, você não vai saber se tem curva, você não vai saber nada. E rapidamente você vai se perder naquele caminho. Então a luz vem e nos dá uma direção. É para isso que a gente acende farol de carro. É para isso que a gente acendia farolete. É para isso que a gente acendia lampião. E aí, para alegrar o Renato e para a gente poder contextualizar, Zen, no tempo do Renato, é para isso que se acendia lamparina. E lamparina é um trem terrível, ilumina o ambiente, mas suja tudo o nariz da gente. Lamparina. Lá em Rondônia a gente usava, já era elite, né? Então usava muito lampião. Muito lampião. O que mais vendia no mercado era camisinha de lampião. Aquilo acendia, aquilo brilhava de um jeito, olha, parecia dia na noite. Quem tinha lampião era a elite. O resto tudo usava vela. E a gente usava as velas pequenas, porque vela de 7 dias ou era para promessa ou era para cemitério. Não era para iluminar a casa. Vela de 7 dias não servia para iluminar a casa. E tinha que ser vela branca também, que se você acendesse uma vela colorida, já ia achar que era algum despacho. Então, há toda uma regra para viver na luz, há toda uma regra. Não é assim, não é só acender, não, você precisa até ver o que você está acendendo. Vocês vão fazer uma comissão de alguma coisa? Vocês estão com algum problema lá? Estão precisando de oração ou não? Hã? Ah, o cachorro quente. Entendi, vai ter cachorro quente no final, gente. Uai, um vem cochicha, levanta, o outro vem cochicha, levanta, o outro vem cochicha, levanta. Eu falei, deve ter alguém possuído lá fora. E aí eles vão por escala. Se não resolver o problema lá fora, eles vão chamar a Dona Rosa para dar o passe final e mandar o inimigo embora. Mas é só um cachorro quente. Então
Então, olha, quando a luz vem, quando nós nos aproximamos de Jesus, irmãos, nós precisamos perceber as nossas impurezas, as nossas sujeiras, os nossos pecados e nos arrependermos disso. Então é isso que o texto está falando. Fala, gente, vocês estavam nas trevas, andando sujo e perdido. Sujo e perdido. E como vocês nunca produzirão uma luz, essa luz veio do céu para vocês. Para que vocês se percebam e percebam o caminho. Para que vocês andem no caminho da justiça, no caminho do Senhor. E para que vocês queiram se lavar desses pecados. E como é que nós nos lavamos desse pecado? Você pode passar que boa, irmão. Você pode passar qualquer, nem sei se fala marca, né? Você pode passar alvejante. Tem algum alvejante famoso? Lá em São Paulo tem um nome específico. Você lembra? A Cândida. Cândida. Tem alguém que conhece? Cândida mesmo, é Cândida. Aí, você pode usar qualquer coisa no seu pecado que você vai continuar sujo. Você vai continuar sujo. Como é que a gente se livra dessa sujeira? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É Ele quem nos lava, é Ele quem nos limpa. Não há esforço que nos limpe de pecado, irmãos. Não há esforço que nos limpe de pecado. Só o sangue de Jesus. Então a boa notícia é assim, há esperança para todos aqueles que estavam em trevas, sujos e sem direção. Eis que veio o caminho, a verdade e a vida e nos leva ao Pai, que é Cristo Jesus, o Senhor. Há uma boa notícia. Há uma boa notícia. Eu sempre gosto da presença das mulheres que estão na missão Resgate da Paz. Porque muita gente não quis dar essa boa notícia para elas. E você pode ter certeza que muita gente já olhou para algumas de vocês e pensou assim: para essa não tem esperança. Às vezes você já foi a fulana, a cicrana ou a beltrana da história de alguém. Não é? Mas aí Jesus vem e diz: tem esperança para você. Não importa o tamanho do poço que você se meteu, a luz chega até no poço. Há esperança para você. E aí você diz assim: ainda bem que eu sou diferente. Não há diferença nenhuma, irmãos. Algumas delas se envolveram com droga. Você se envolveu com mentira, com prostituição, com engano, com acusação, com orgulho, com soberba, com inveja, raiva, ódio. Todos nós temos as nossas sujeiras que só Cristo é poderoso para nos purificar. Então todos os dias nós precisamos lembrar que essa luz veio ao mundo e que ela deve renovar a nossa esperança. Jesus é a nossa salvação. Amém? Então não se esqueçam disso. O Evangelho é uma boa notícia. Não use o Evangelho para mandar ninguém para o inferno. Use o Evangelho para levar esperança para as pessoas. Não use o Evangelho como arma de acusação. Ele não é uma arma de acusação. Ele não é uma arma de acusação. Antes de qualquer coisa, Ele nos traz uma boa notícia. Jesus é a boa notícia. Pastor, mas a Bíblia fala de pecado, de não sei o que. Você sabe que essa é a primeira coisa que um legalista pensa? A primeira coisa que uma pessoa de coração duro pensa é: mas que hora que entra aí? Que hora que condena? Eu quero saber que hora que condena. Eu quero saber que hora que manda para o inferno. Não, porque manda para o inferno. O pastor fica com esse evangelho doce, suave aí, mas não fala do inferno. Inferno é o que você está vivendo, preocupado em mandar os outros, em condenar os outros. Isso é infernal na vida da gente. A primeira notícia é a de salvação. A primeira notícia é a de esperança. A primeira notícia é de céu. Essa é a primeira notícia. Pastor, e o inferno? Para todos aqueles que não quiserem o céu.
para todos aqueles que não quiserem esperança, para todos aqueles que não quiserem Cristo. Há um lugar também. Mas nós não fomos chamados para anunciar Ele. Nós somos chamados para anunciar a salvação. Aqueles que rejeitarem darão conta disso. Não é o nosso papel ficar procurando quem vai para o inferno. O nosso papel é anunciar a todos que em Jesus Cristo há salvação. Amém? E é só por causa de Jesus, irmã, e é só por causa de Jesus, irmão, que nós podemos ser salvos. Amém? Se você tentar e por esforço, eu já quero desmotivá-lo e dizer, olha, por esforço, por mérito, por conquista, ninguém vai. Não vai, a gente nunca vai ficar tão bom para ir. É o sangue de Jesus que nos cobre, que nos envolve e que transforma toda a nossa sujeira em pureza, todo o nosso pecado em santidade. É o sangue de Jesus que faz isso por nós. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você se apegue a Cristo, que você entregue a sua vida a Jesus, que você perceba as suas impurezas e abra mão delas, que você perceba os seus pecados e se arrependa deles, mas que você nunca, nunca, nunca esqueça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Há salvação para nós. O que nós precisamos é crer que de fato Deus se fez carne e habitou entre nós. Amém? Amém, gente? Se vocês entenderam, essa parte da minha missão está cumprida. Vocês sabiam que o meu papel não é convencê-los? Não é convencê-los. O meu papel é só anunciar. É só anunciar. Você ouve e o Espírito de Deus que te convença. Dê liberdade ao Espírito de Deus para que Ele te convença da verdade. Amém? Então, o anúncio, a boa nova, a boa notícia, eu trouxe para vocês essa noite. O que você vai fazer com essa boa notícia diz mais respeito a você do que a mim. Então, acolha essa boa notícia e receba como boa notícia para a sua vida. Amém? Vamos orar então? Fiquem em pé, por favor. Que maravilha, gente. Tem dia que eu penso assim, eu não mereço de jeito nenhum. Aí eu vou ler a Bíblia. Sabe o que eu descubro? Que eu não mereço de jeito nenhum. Tem dia que eu penso assim, eu não dou conta. Aí eu vou para a Bíblia. E aí eu descubro, eu não dou conta. Mas toda vez que eu vou para a Bíblia, eu descubro também que Ele deu conta por mim. E eu creio nele. E a minha vida está nas mãos dele. E Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor. Ele é suficiente para mim. Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, que o Senhor nos abençoe. Que a Tua palavra brilhe de fato como luz nas nossas vidas. Para que sejamos orientados por ela. Para que sejamos corrigidos por ela. Para que sejamos aperfeiçoados pela Tua palavra. Para que sejamos transformados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Que seja o Senhor, nosso perdoador, seja o Senhor também o nosso transformador. Seja o Senhor o que muda a nossa visão, o nosso pensamento, o nosso entendimento. E um pedido a Deus nessa noite é que o Senhor encha o nosso coração de disposição de levarmos essa boa notícia a todos os povos. Que ninguém fique sem ouvir as boas notícias do Teu Evangelho. As boas novas de grande alegria que o será para todo o povo.
foi entregue a nós, e a nós foi dada a missão de, indo por todo o mundo, anunciá-la a toda criatura. Aqueles que creem serão salvos. Aqueles que rejeitarem já estão nas trevas. Não entrarão nas trevas, já estão nas trevas. Aqueles que creem terão vida no Senhor. Aqueles que não creem não morrerão, já estão mortos em seus pecados e delitos. Que o Senhor nos encha de esperança de salvação para a nossa família, de esperança de salvação para os nossos amigos, de esperança de salvação e de libertação e de transformação para tantos homens e mulheres que a sociedade julgam perdidos. Há esperança na tua palavra. Que o Senhor impregne no nosso coração essa esperança e que sejamos portadores de uma boa notícia para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar.